Estamos de volta com Conexões, que hoje fala sobre um tema bem polêmico, o transporte coletivo de Goiânia e as saídas para esses problemas que a população tem enfrentado nos últimos anos. Para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do professor Marcos Rotem, que é do IFG, é especialista em transporte, e também com a integrante do coletivo Tarifa Zero Goiânia, Aline. Bom, Aline, a gente entrou numa polêmica no final do bloco passado a respeito de uma outra alternativa. Pelo movimento Tarifa Zero, quais são as possíveis alternativas para uma melhoria do transporte coletivo, mesmo que ainda pago pela sociedade ou não? Quais são as alternativas que vocês estudam que poderiam melhorar a condição das pessoas que têm que pegar o ônibus todo dia, melhorar um pouco essa situação caótica que a gente vive? Bom, a proposta de Tarifa Zero, a gente não tem uma resposta pronta de como se daria, mas a gente pensa em algumas alternativas, algumas possibilidades, ou estatização, ou se criar um fundo de transporte com imposto progressivo, como IPTU, paga quem paga mais, quem tem mais, paga menos, quem tem menos, e assim financiaria o transporte coletivo, ou a municipalização do transporte. A gente também discute a autogestão no transporte coletivo, que é mais... É uma coisa que a gente precisa realmente pensar mais, mas com o horizonte de que as pessoas tenham a livre circulação pela cidade. O direito de ir e vir seja realmente garantido sem que as pessoas precisem pagar para isso. As formas de Tarifa Zero entre o MPL nacionalmente são discutidas ainda. Uhum. E essa Tarifa Zero, ela é aplicada em mais cidades no país? Você citou um exemplo. Existem casos concretos em que ela pode ser aplicada? Existem, eu não tenho agora de cabeça o nome das cidades, mas existe, acho que em São Paulo, 2 ou 3 cidades no interior de São Paulo, uma no interior do Rio de Janeiro, não sei. Mas existem no Brasil alguns modelos. E que fora o sistema do Brasil consegue também funcionar Sim. a partir de um subsídio? Em Agudos é a prefeitura que paga, se eu não me engano. Nos outros eu realmente não sei dizer agora. Bom, professor, o senhor tinha discordado dessa questão da Tarifa Zero. Por que o senhor acha que não seria possível essa questão de subsidiar o transporte, das pessoas poderem ir e vir sem ter que pagar, já que é um direito essencial da população, seria um serviço que o governo deveria prestar com melhor qualidade? Porque alguém tem que pagar, né? Eu estava falando, o motorista não vai trabalhar de graça, alguém tem que pagar. Então, na hora que a gente está dizendo Tarifa Zero, a gente está dizendo que alguém vai pagar isso. E o que a gente tem que deixar muito claro é quem vai pagar isso. Eu sou favorável que tenha um controle, a sociedade controle, porque é um serviço público, mas nós temos que controlar a saúde, temos que controlar várias outras coisas, né? Nós somos tolerantes, quando você chega na saúde, a gente sabe que o médico está faltando, né? Faltou médico, a gente sabe que o amigo nosso não foi trabalhar onde devia, né? Tudo isso tem que ser fiscalizado, mas tem que ter clareza disso, né? Agora, o maior problema hoje em Goiânia é aquela história, a gente tem que se focar muito no problema que vai resolver a nossa situação. Né? Isso já é uma técnica de negociação muito antiga que existe, que é você desvirtuar o assunto. Né? Eu já testei isso várias vezes. Você coloca para discutir horas uma coisa que é inócua. E quando você está com um problema, você tem que focar muito e não deixar ser conduzido. Então, nós vamos discutir a tarifa. Passou a se discutir o problema da tarifa e só tarifa. Tarifa é um detalhe, né? São Paulo, tem um exemplo prático, né? São Paulo voltou atrás. Né? Eu tenho uma linha, minha família é de São Paulo. Quando eu vou a São Paulo, desde criança eu uso essa linha. Né? Quando eu trabalhava em São Paulo, cheguei lá, não existe mais. Cancelaram agora. Quer dizer, o prefeito ficou bom pra caramba, ele baixou a tarifa. Todo mundo ficou satisfeito. E o transporte acabou. Eu não tenho mais. Não é que a opção que eles me deram, um percurso de 10 minutos, eu fazia em 40. Eu não posso mais fazer. Então, o que a gente tem que focar hoje, o que eu acho que a gente tem que focar, vamos definir qual é a autoridade que é responsável. De quem nós vamos cobrar. Vai ter eleição agora, nós vamos votar, não vamos discutir esse assunto de transporte. Não vamos pegar a proposta séria, né, para definir quem é que vai cuidar. Legalmente, é o governador, que é a região metropolitana. O transporte é metropolitano. Então, temos que resolver isso. Aí ele delegou para os prefeitos de uma forma que não foi o procedimento que prevê a lei da mobilidade. Tem que fazer um consórcio. Nós precisamos resolver esse problema institucional urgente para que poder começar a discutir as outras coisas. Até o valor da tarifa. Enquanto não tiver isso, não tem.
E, professor, o que poderia, pelo menos, solucionar alguma coisa, em alguma medida, nesse sistema que a gente tem, já que a gente teve uma licitação aí, acredito que em 2007, 2008, as novas na verdade não, né? As mesmas concessionárias que permaneceram por meio dessa licitação, o que elas poderia ser feito, o que o governo, o poder público poderia cobrar delas para que, pelo menos, em certa medida, se melhorasse essa situação? O uso das técnicas de transporte. O uso das técnicas. Transporte tem uns requisitos básicos, né? Primeiro, informação ao passageiro. Como é que você faz para andar de ônibus aqui em Goiânia? Como é que você faz? Você sabe se o ônibus está indo, está vindo? Não sabe. Né? Quem mora aqui é fácil, né? Agora, quem mora aqui vai lá na T63, que tem a linha 015. Né? Outro dia, já vi várias vezes, as pessoas não sabem se o ônibus está indo ou está voltando. Isso é coisa básica, princípio. Então, isso está na literatura, conhecimento, independente. Tem pesquisa, literatura, técnica, né? Quem estiver trabalhando nisso, vamos usar técnica. Você tem que ter a informação ao passageiro. A gente não sabe o preço da passagem, não sabe onde comprar a passagem. Eu hoje, se eu quiser dar de ônibus agora, eu não posso. Porque do dia eu fui recarregar meu cartãozinho do Fácil, a minha não tinha troco. Foi em 2 guichês, não tinha troco. Aí não carreguei o carro, agora estou zerado. Como é que eu vou andar de ônibus? Eu vou ficar um tempo sem andar de ônibus. Né? Eu uso opcionalmente, né, dependendo dos lugares que eu vou, tudo, né, eu uso de ônibus, né? Mas não posso, porque eu não tenho crédito. Se eu for para um terminal, mas eu não vou para o terminal mais. Como é que eu vou fazer agora? Antigamente eu tinha uma lá para dizer. Então, aí, quer dizer, são coisas, né? A técnica existe. Aí você tem programação. Né? O ônibus, você imagine como é que o ônibus funciona assim. Um restaurante que fecha na hora do almoço. É o ônibus hoje. Aí abre depois do almoço. Ninguém vai almoçar. O transporte, por que as empresas jogam fora? Porque elas não fazem um planejamento. E às vezes eu vejo o próprio usuário, na entrevista, uma senhora um dia que o secretário passou uma vergonha, né? O secretário de infraestrutura foi andar de ônibus, né? Passou uma vergonha quando atrasou tudo. Ele, coitado, porque as pessoas também acham isso, que transporte é uma coisa que não exige técnica. Né? Então ele assumiu a secretaria e falou, não, transporte é fácil de resolver. Achou que né? Eu fiquei até com pena dele. Eu quando vi ele falei, coitado, mais um que vai falar bobagem. Então o transporte é só usar a técnica. Então, isso que eu disse que o lucro não é... As empresas fazem pressão. Bom serviço não é o oposto de lucro. Né? Mau serviço é o oposto de lucro. Né? Porque se as empresas, se vocês fizerem um bom serviço, né? Isso tem dezenas, centenas de coisas. Se fizer um bom serviço, as pessoas vão usar mais transporte, vão ficar mais satisfeitas, vão usar mais, né? E vão reclamar. Isso faz parte do usuário. Isso é natural. Né? Isso é natural. Mas as pessoas, mas tem que fazer, é só usar a técnica, né? O transporte não precisa ser ruim. Ok. Bom, Aline, aqui em Goiás foi instituído um transporte, na verdade uma carteirinha de passe livre para estudantes, meio incipiente ainda, tem todo um processo que você tem que abrir, demorado, que você tem que pedir todos esses auxílios. Como é que vocês avaliam, pelo menos, isso que foi garantido aos estudantes, às pessoas que principalmente dependem muito do transporte coletivo? Vocês consideram esse sistema bom, precisa ser melhorado? Não, é bastante positivo, né? Livre para estudante já é uma grande conquista. A gente avalia que foi uma conquista que realmente não foi cedida, de benevolência, foi uma tentativa de refluxo da luta, porque depois das jornadas do ano passado, de intensas lutas, o governador, de repente, resolveu ceder. Estava no impasse, isso foi, eu não lembro quando foi anunciado o passe livre, mas primeiramente foi o Paulo Garcia que anunciou, e aí foi votado, foi discutido, mas depois ficou naquele emblema de quem vai pagar, porque os prefeitos não queriam pagar, das prefeituras, depois o governador resolveu ceder. Foi uma coisa que foi feita meio às pressas no ano passado e só saiu esse ano, né? E ainda várias pessoas estão tendo passe livre cortado porque só pode ir para o trajeto que usa para a escola. Ainda tem vários problemas, não é irrestrito, não garante realmente o direito dos estudantes realmente circularem pela cidade. Mas é uma conquista bastante positiva, né? Uma luta antiga dos estudantes pelo passe livre. Goiânia tem tem uma lei no município de Goiânia que dá o passe livre para os estudantes. Essa lei foi aprovada, votada e tem vigor. Só que é aquele político, né? No calor prometeu, né? Aí foi deixando, a lei tem vigor. Né? Um dia que alguém pegar uma lei de responsabilidade fiscal e for cobrar, a lei tem vigor. Não foi nem cancelada, nem alterada.
todo estudante tem que parcelar. A lei tem vigor. Depois o governador, hoje os estudantes usufruem da estadual, mas a municipal existe e não está em vigor, mas não está usando. Não existe isso, mas é entre a lei que não pegou. Não pegou porque o prefeito não implantou. Vocês querem também tentar, de alguma forma, expandir isso para outras categorias também? Pelo menos que outras categorias possam também, como os estudantes, ter esse passe livre? A proposta do Tarifa Zero, ela já, inclusive o nome Tarifa Zero hoje, apesar de ser federado ao movimento Passe Livre, adota hoje a bandeira de Tarifa Zero justamente por entender porque o Passe Livre está muito associado ao Passe Livre estudantil. Por entender que é um direito de todos, dos trabalhadores, dos estudantes, e não porque os estudantes precisam realmente, mas isso todo mundo poderia, até quem usa carro, poderia deixar de usar carro se houvesse um transporte que funcionasse, que fosse tarifa zero. Óbvio que alguém tem que pagar, não significa, não, por isso que é tarifa zero, não é? A tarifa é zero, vai ser custeada por alguém. Mas a gente defende que seja para os trabalhadores, porque as cidades hoje são segregadas, né? Existem milhões de pessoas no Brasil que não se locomovem porque não têm não têm dinheiro para pagar a tarifa. Então, a tarifa sendo eliminada, as pessoas teriam mais acesso à cidade, não só ao trabalho e ao estudo, mas ao lazer, cultura, educação, saúde. Então, a proposta é essa. Bom, a gente vai ter que ir para mais um intervalo e o último bloco você confere um pouco mais sobre essa discussão sobre o transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia.